Isso. Ei, que beleza, hein? Que maravilha! Prazer enorme estar aqui nesse projeto que a gente está fazendo, que é de bem-estar. Como é importante, é um trabalho, Cláudio, que você faz há muitos anos, né, da saúde humana, que eu digo assim, porque tem a saúde espiritual, tem a saúde do corpo, a saúde emocional, sabe, a saúde mental. E você faz de uma maneira brilhante e diferente de muita gente, que você tem uma capacidade absurda de traduzir tudo o que acontece nos relacionamentos e na vida e na Bíblia de uma maneira tão simples e com humor. E o humor, ele tem um poder curativo. Assim, eu queria saber como começou isso, que essa é uma coisa interessante. Quando despertou essa relação do humor com você? Porque eu comecei a acompanhar você há anos já. E é uma delícia quando fala. A coisa que eu mais me lembro é quando você fala assim, a comunicação entre o homem e a mulher. É o que eu mais gosto. Que a mulher tem vários fios desencapados. E o homem tem um só. E cada homem tem uma caixa. Então, se a mulher ficar falando muita coisa, o homem não consegue. Não consegue. Tem que abrir a caixinha número 1, abre, fala, depois devolve. Abre um outro assunto, abre, fala, depois devolve o assunto, porque senão o homem não consegue. Agora a mulher consegue falar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 assuntos. Isso daí foi tão esclarecedor, eu dei tanta risada com isso que eu jamais esqueci. E aí isso cria uma certa paciência na relação da comunicação. Como é que trouxe, como veio isso para a vida? Porque isso é um talento nato e é uma coisa natural sua. Isso veio de quando? Quando você conseguiu juntar tudo isso e simplificar, que é uma das coisas mais difíceis da vida, é simplificar o conhecimento e o conteúdo para trazer para todo mundo. Bom, eu acho que o desafio, primeiro, foi conseguir vencer os traumas de uma carência de uma família estruturada. Né? Por eu falar de família, talvez todo mundo espera que eu fosse treinado, eu esperava que eu fosse treinado numa família totalmente ajustada, todo certinho, e na verdade não foi assim, certo? Eu tive muitas dificuldades porque eu não tinha um protocolo familiar, eu fui criado em diversos lares diferentes, então quando as pessoas enjoavam do meu comportamento, eu não cumpria o protocolo daquela casa, eu era enviado para outra casa, né? E eu vivi assim boa parte do meu tempo, né? Da minha infância. Isso me fez ficar muito introvertido, porque acabou, no final de tudo isso, eu tendo medo de falar, de me comunicar, porque eu já não sabia se eu me comportasse de uma forma, se as pessoas iriam me rejeitar, né? E o tempo foi passando, eu acabei me convertendo, e aí eu me deparo com uma classe na igreja de uma escola onde eu comecei a falar para os jovens, e eles não prestavam muito atenção em mim, né? Eles eram muito dispersos. E aí eu comecei a usar um humor que eu não conhecia, que eu não sabia que tinha, eu não sabia nada mesmo. E comecei a fazer brincadeiras com os textos bíblicos, certo? E isso foi ficando divertido, bem divertido. E aí daquela sala de aula com 12, 15 pessoas inicialmente, eu fui levar isso para o púlpito da igreja onde eu frequentava, certo? E aí já foi para me comunicar com 200, 300 pessoas. E normalmente aquela sala de aula ainda continuava sendo o meu laboratório. Eu continuava preparando as coisas engraçadas ali para um grupo jovem e depois levava aquilo para um ambiente maior. E isso só foi tomando um vulto muito grande. E eu descobri esse cara bem-humorado, né? Que os amigos chamavam de lúdico, que algumas pessoas chamavam de engraçado, que os invejosos chamavam de palhaço. Então os títulos foram migrando de acordo com as classes de relacionamento que eu mantinha. Mas foi muito, muito legal descobrir tudo isso. Fazer com que pessoas muito doloridas, doentes às vezes, emocionalmente, desesperançosas, pelo menos durante um período de 1 hora, 1h30, certo? Sorrisse um pouco, se alegrasse, se anestesiasse um pouco e recebesse fôlego para prosseguir. É um presente que eu ganhei de Deus, Luiz. Com certeza é um presentão que eu ganhei de Deus. Mas isso, olha, isso eu vejo porque às vezes, não são todos os dias que a gente não está bem, né? Mas às vezes eu falo assim, calma aí, deixa eu botar um pouco do Cláudio aqui, deixa eu entrar aqui no YouTube, qualquer coisa, tem, pum, eu boto lá. 5 minutos me basta para poder trazer uma energia, porque é gostoso, porque
essa fala, isso que você ganhou, é uma coisa tão impactante, porque você fala sobre educação que a Bíblia traz, que ela é muito difícil de você entender. É uma interpretação de cada um e você consegue trazer isso de uma maneira muito simples, né? Relacionamento também, do homem e da mulher. Isso daí é uma delícia de ver, porque todo mundo passa e você fala de uma maneira tão incrível que às vezes quando eu vi assim, eu falo assim, mas vem cá. Lá, um tempo atrás, quando eu comecei a ver no YouTube, te assistir tudo, eu falava assim, mas ele está falando isso na igreja? Como é que pode? Como é que foi quando você começou a falar sobre isso na igreja? Como foi romper essa barreira? Porque, de repente, as pessoas ficaram impactadas com aquilo que gostam, porque é de uma maneira disrupta, né? Mas ninguém está acostumado. Teve um momento que você teve que quebrar essa barreira? Teve uma certa rejeição? Porque depois hoje não tem. Todo mundo te convida para todos os lugares para poder você falar. Mas no começo teve alguma dificuldade para romper essa barreira, dessa forma de comunicação mais alegre e com humor? Sim, olha, eu enfrentei 2 grandes obstáculos. O primeiro foi conseguir falar de Deus com humor, né? Porque me parece que um velhinho muito mal-humorado que está esperando só você falhar para colocar você no inferno. Então as pessoas tinham essa visão de Deus, né? Então quando você começa a falar de um Deus bem-humorado, você consegue tirar um sorriso das pessoas ao invés das lágrimas. Isso começou a criar uma confusão na mente das pessoas, certo? Que estavam dentro de uma caixa. Então eu enfrentei e ainda enfrento um pouco esse desafio. Depois tive outro problema, que foi começar a falar de relacionamento conjugal e começar a falar de sexualidade no ambiente religioso, que aí eu virei quase um ser satânico, certo? Profanando o ambiente sagrado, ok? Mas o que acontece é o seguinte, eu nunca encontrei pessoas dizendo que eu estava falando mentira. Elas falavam, às vezes, que eu estava falando verdades que não deveriam ser ditas. Então, eu descobri o caminho certo. Outra coisa, as igrejas faziam eventos especiais para casais, certo? Mas como estava no ambiente da igreja, todo mundo definia aquilo como culto. O cristão ele tem muita dificuldade para separar uma palestra de um culto, por exemplo. Se está num ambiente religioso, para ele é culto. E se tem um pastor ali na frente, é um culto que está acontecendo. Então eu enfrentei muito isso, muito. Você não tem noção da dificuldade. Só que eu acho que o tempo por si só, ele também vai legitimizando você. Ele vai dando, né, a você uma autoridade naquele assunto. Então as pessoas também esperavam de mim um escândalo, já que eu era bem-humorado, engraçado, eles tinham a visão de que eu não era sério. E quando começaram a ver a seriedade, as pessoas me respeitando, pessoas do meio artístico, certo? Atores, atrizes, gente que conhece o trabalho com veio crítico e entendia, né, essa capacidade que Deus havia me dado, eu comecei a me aproximar de pessoas. E essa proximidade foi legitimizando tudo isso. Mas foi um grande desafio e ainda não está totalmente quebrado, não, irmão. Eu ainda enfrento dificuldade. Não estranhe se entrar alguém nessa live aí, entendeu? Dizendo que eu sou o anticristo. Esse dia um cara falou que eu devia ser o anticristo e eu falei, se eu fosse o anticristo, provavelmente ele seria a besta. Aí ele acabou me bloqueando e aí não consegui mais. Obrigado. E olha, vamos querer estar lá em primeiro lugar lá no curso, junto com vocês. Tá bom? Um beijo grande para sua família. Obrigado, viu? Obrigado. Todos, viu? Boas festas e um grande ano para você, tá bom? Para você. Beijo. Tudo de bom. Fica na paz aí. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigado.